Olá, boa noite a todos. Sejam todos bem-vindos à pré-assembleia do Cicobi Crediinter 2025. É um momento muito importante para nós da cooperativa, um momento de interação entre vocês, cooperados, e a cooperativa. Eu quero convidar aqui já ao palco, a alta administração. Antes, eu gostaria de informar que a reunião está sendo gravada e será disponibilizada no canal do YouTube Cicobi Crediinter Oficial, para posterior os cooperados que não estão participando possam conferir e assistir no nosso canal. Quero convidar ao palco a alta administração do Cicobi Crediinter, o presidente do Conselho de Administração, o senhor João Guilherme Dias Pereira, o vice-presidente do Conselho de Administração, César Aparecido Petretti, o conselheiro de administração, Célio Montanini, representando o Conselho Fiscal, Tiago Miguel Gibrim, diretoria executiva, diretor executivo-geral, Emerson Ribeiro de Andrade, o diretor executivo administrativo, Alex de Mello Isaac, diretora de negócios do Sirene Ribeiro Vilela Muniz, diretor executivo de riscos, controles e compliance, Tiago Aparecido Marcelino Correia, e para proferir a palavra e dar a abertura oficial dessa reunião de pré-assembleia, eu convido o presidente do Conselho de Administração, João Guilherme Dias Pereira. Boa noite a todos. É uma satisfação estar aqui representando a cooperativa e nesse intuito nosso, nessa iniciativa de estarmos fazendo pré-assembleias. O objetivo dessas pré-assembleias é exatamente estar passando para vocês não só os números da nossa cooperativa, mas também dizer alguma coisa a respeito do que é o cooperativismo no mundo e os números que a gente tem a nível de cooperativa, e não só os nossos números, mas também um número geral para vocês terem uma ideia. Essas pré-assembleias, então, têm o intuito de estar tendo uma transparência com vocês, dando uma liberdade para que vocês também, se eventualmente tiver alguma dúvida, o Emerson vai estar aqui, não só o Emerson, mas toda a nossa diretoria vão estar dispostos a tirar essas dúvidas que, porventura, houverem, mas também está mantendo essa integração. Nós que estamos aqui na frente, a gente realmente acredita bastante no cooperativismo. E, então, a gente quer levar para vocês o porquê que nós acreditamos e porquê que nós gostamos tanto do cooperativismo. Então, a ideia dessas pré-assembleias é essa aí, e também convidar vocês para a nossa Assembleia Geral, que vai ser feita lá em Guaranésia, que é onde é a nossa matriz, no dia 29 de abril. E essa sim que vai fazer as decisões que vocês, como cooperados, vão estar fazendo em cima dos itens que são pertinentes à votação. Mas, então, fiquem bem à vontade, é um prazer ter todos vocês aqui com a gente, e espero que vocês venham a gostar tanto do cooperativismo quanto a gente. Muito obrigado. Obrigado, presidente. E eu já quero passar a palavra para quem vai conduzir a reunião de hoje, toda a apresentação, o nosso diretor executivo-geral, Emerson Ribeiro de Andrade. Obrigado, Fabrício. Pessoal, boa noite a todos. Boa noite está ainda um pouco tímido, porque nós teremos um coquetel após nosso encontro aqui, que inclusive está sendo gravado, não é, Fabrício? Eu tenho que ficar um pouco esperto com as câmeras, mas eu vou dar uma boa noite novamente, enquanto o pessoal vai se organizando aqui embaixo, para ver se vocês estão com energia para a gente começar essa pré-assembleia. Boa noite a todos. Agora viu energia a mais, né? Bom, pessoal,
como o Fabrício já nos apresentou aqui, né, nosso conselho, conselho fiscal, né, nós da diretoria executiva, e cabe a mim, né, essa honra de poder estar conduzindo essa pré-assembleia aqui em Jaguariúna. É um momento honroso além do que, porque é a primeira vez que nós realizamos uma pré-assembleia na cidade de Jaguariúna, né, falando aqui do nosso Sicoob Credinter. E aqui a gente fala não só para Jaguariúna, mas um pouco também a equipe de Campinas está aqui hoje, não é isso? Então, antes da gente passar os números e contar como é que foi um pouco da nossa história no ano passado, eu queria trazer a equipe toda aqui de Jaguariúna. Vem para cá, pessoal, vamos subir no palco pela primeira vez. Olha para você ver que gostoso que é estar aqui num palco, né, artístico, que é um teatro, né, João Guilherme? Então, o pessoal sente mais importante ainda. A gente está alto aqui, não gostaria de estar tão alto assim não, viu, gente? Mas, já que essa casa nos proporciona isso, a gente fica ainda mais contente. O pessoal de Campinas também gostaria que viesse aqui ao palco. Cadê a nossa equipe de Campinas? Vem cá, cadê o Leandro? A Aline está vindo ali, Leandro já está puxando a fila do pessoal de Campinas. Então, eu queria que vocês aí, cooperados, nossos cooperados e cooperadas, né, palmas para eles, para todo mundo que está aqui. Vejam aqui os rostos de quem atende vocês aí de forma presencial, de forma virtual, né? Então, a gente fica muito feliz que quem faz a coisa acontecer, além de vocês cooperados, é a nossa equipe que está aqui. Muito bem, tem mais? Tem o pessoal de Guaranésia, vem cá também, da marketing, comunicação, vem cá. Elane, chega ali com a equipe de forma que possam vê-los. Tem mais pessoas aqui, nossa equipe, tá, o Rodrigo está aqui, que eu estou vendo, o Flávio, né? Mas aqui está Jaguariúna e Campinas. Aí eu vou passar rapidamente, viu, Leandro? Você dá uma palavrinha por Campinas e depois a Aline representando a agência aqui de Jaguariúna, tá bom? Vamos começar com as mulheres primeiro? Ah, vou ser mais gentil, então vai. Boa noite a todos os presentes, aos nossos cooperados. É uma honra, como o Emerson citou, a primeira assembleia feita aqui na cidade de Jaguariúna. Nosso muito obrigado aos nossos cooperados. A equipe de Jaguariúna agradece muito vocês, a presença. E acho que vai ser muito importante a gente entender o cooperativismo e a gente ficar apaixonado pelo cooperativismo e integrar isso na vida de vocês. Muito obrigada. Boa noite a todos. Gostaria de agradecer aí a presença dos nossos associados, da nossa diretoria, agradecer a Aline por acolher o time de Campinas, dos nossos associados, e agradecer em nome do meu time de Campinas aqui, uma grande família, e o Emerson vai passar aí para a gente todo o nosso maravilhoso cenário. Obrigado. Muito bem, pessoal. Parabéns para vocês, para os nossos cooperados que estão aqui nos vendo. E agora eu peço que vocês realmente dêem licença, porque senão ninguém vai ver o slide que eu vou apresentar aqui agora. Mas obrigado, viu, pessoal? Parabéns para vocês aí mais uma vez. Bom, enquanto eles conduzem aqui, né, nas suas cadeiras, como o nosso presidente citou, pessoal, a gente tem um bate-papo aqui. Está muito tranquilo. Qualquer dúvida em meio a alguma apresentação, algum slide que eu passar aqui, vocês sintam à vontade, tem outros microfones aí espalhados, para que a gente possa sanar a dúvida imediatamente, caso vocês queiram. Tá certo? Tudo bem? Sim ou não? Sim. Aí. Então vamos lá. Vamos dar início à nossa pré-assembleia do Sicoob Credinter 2025. Nosso objetivo aqui. Muito bem, vamos lá. Promover a integração entre os cooperados. Vocês estão aí, né? E nós aqui trazendo esses números do que aconteceu o ano passado. Demonstrar os fatos relevantes. Obviamente, o que aconteceu em 2024 que marcou o nosso Sicoob Credinter, tá? Não especificamente somente aqui em Jaguariúna e ou Campinas, não, como um todo, o Sicoob Credinter nas suas diversas agências. E apresentar as informações da nossa AGO, como o nosso presidente já falou, dia 29 de abril, lá em Guaranésia. E essa reunião nossa aqui hoje, claro que já é um convite para vocês também estarem participando da AGO lá em Guaranésia, tá bom? No dia 29 de abril. Bom, vamos falar um pouco do cooperativismo, né? A gente falar de Sicoob Credinter, nós temos que saber que estamos em meio ao cooperativismo, que realmente no mundo tem uma expressão muito forte. Olha só, no mundo inteiro, né, 3 milhões de cooperativas, olha para você ver, vocês verem, né?
280 milhões de empregos gerados. 1 bilhão de cooperados, 12% da humanidade, de alguma forma, está envolvido no cooperativismo. Claro que vocês vão ver depois aqui no Brasil, mas o mundo é mais evoluído, né, em termos de cooperativismo. Tá? 2,4 trilhões é o faturamento combinado das 300 maiores cooperativas do mundo. Claro que o Sicoob Crediinter ainda não é uma das maiores cooperativas, das 300 maiores cooperativas do mundo, mas dentro do nosso Sicoob, vocês vão ver que nós temos uma posição de destaque. Tá? Mas, olha para vocês verem, a nível mundial, como é que funciona isso? No Brasil, 4.509 cooperativas. É bastante também, né? Entendamos que nosso Sicoob Crediinter é uma daquelas ali. Tá? 23,45 milhões de cooperados. Também bastante cooperados, né? Estão falando da população aqui de mais de 200 milhões de habitantes, né? Estão falando de 10%, alguma coisa próximo disso, ou até mais do que isso, né? Importante entender esses números. Os benefícios locais do cooperativismo, 5,1 mil... aqui eu vou ter que fazer uma leitura de lado, não dá para ler. Em termos do PIB, quer dizer, onde tem o cooperativismo, o PIB é um pouco maior, ou seja, ele gera alguma riqueza. Tem um slide aqui que eu gosto de chamar de cereja do bolo, mais adiante, vocês vão entender o que eu estou falando quando passamos esses números. 28,4 novos empregos formais por cada 10 mil habitantes. Quer dizer, onde tem o cooperativismo, a gente tem mais empregados. Quer dizer, gera desenvolvimento, gera emprego. Olha para vocês verem nosso Sicoob Crediinter como é que trabalha, né? Os bancos, eu repito aqui também, não falo mal de banco, cada um tem sua estratégia, mas os bancos têm a cada ano que passa enxugado mais, em termos de empregados, porque eles substituem pela tecnologia. Nós também temos nossas tecnologias, mas não abrimos mão da nossa equipe para poder relacionar com vocês. Ao passo que bancos, às vezes, outras instituições fecham agências, nós vimos abrindo agências ao longo dos últimos anos. Vocês vão ver quantas agências nós temos e quanto éramos, né, no passado. 14,8 novos estabelecimentos por cada 1.000 habitantes. Quer dizer, mais de 87% da média, acima da média, né, onde existe o cooperativismo. E os números do Sicoob? Como é que funciona? Como é que estão os números a nível nacional? São 328 cooperativas singulares. Entendam, o Sicoob Crediinter, com suas 18 agências, é uma dessas 328 singulares. Tá, o Sicoob Crediinter é uma só. E aí, por sua vez, tem 18 agências. Aqui tem 4.672 unidades na rede de atendimento. Mesma coisa, aí sim, nossas 18 agências, né, somadas à nossa cooperativa, compõem esse quadro aqui, dessas unidades de rede de atendimento. São muitas, né, muitos pontos, uma das maiores do país. 8,5 milhões de cooperados, pessoal. Isso estou falando só do Sicoob. Tá? 2.427 municípios estão espalhados aí, o Sicoob tem para todo lado. Aqui em Jaguariúna, com certeza, deva ter mais do que um Sicoob. Tem mais um? Mais 3? Estou fazendo uma colinha aqui, pessoal. Mais 2? 3 conosco? Muito bem. Então, olha para vocês verem, o sistema está evoluindo a cada dia. Quem assiste televisão aí, vê os campeonatos, lá em Minas Gerais, né, João? Você teve até a oportunidade, foi lá ver a final do Campeonato Mineiro. O Sicoob patrocina, né, o Campeonato Mineiro em Minas Gerais. Nível nacional, o Campeonato Brasileiro, o Sicoob está lá também, não é isso? Então, quer dizer, estamos evoluindo, estamos espalhando aí a marca Sicoob para todo lado. 414 municípios, gente, é a única instituição financeira presente fisicamente. Olha para vocês verem, onde ninguém quer ir, né? 414 municípios, só tem o Sicoob. É pouco? Depende. Né? Podia ser 0. Aí eu penso que talvez não seja tão pouco assim. Né? Onde ninguém quer ir, olha para você ver. Interessante. E nós, como é que é o Sicoob Crediinter? Vamos ver. Ó, Sicoob Crediinter tem sua data de constituição em 88, né, dia 9 de maio, e iniciou as atividades de fato dia 4 de novembro de 91. Então, estamos caminhando aí para fazer 34 anos de existência o Sicoob Crediinter. Também tem que fazer um parêntese aqui, que quando iniciou lá atrás, não chamava Crediinter, chamava Ruralcred. O
sistema era muito vinculado, totalmente vinculado ao agronegócio. Depois, com as mudanças legais, legislação mudou e tudo mais, fez uma abertura e passamos a ser livre admissão. E com essa livre admissão, com a união que fizemos com a cooperativa que existia em Mogi Guaçu, mudamos o nome, a sigla de Ruralcred para Sicoob Credinter. Tá? Até porque estamos em 2 estados, né, de interior, de intercooperação, entendo que, né, que for possível aí. O Inter vem agregar a nossa sigla, uma coisa mais ampla, tá bom? Então, em 91, de fato, Sicoob Credinter, né, que lá ainda era Ruralcred, mas hoje Credinter tem caminhando para 34 anos. Propósito. Qual que é o propósito? Conectar pessoas para promover justiça financeira e prosperidade. Eu brinco de vez em quando, eu falo que o cooperativismo é perfeito demais. Claro que aí temos pessoas envolvidas, né? Mas é para ser perfeito. O sistema, o jeito do negócio é muito importante ter essa. Olha a visão, proporcionar a melhor experiência financeira aos nossos cooperados. Nós não falamos de ser exclusivo com ninguém. E nem queremos isso, porque é saudável a concorrência. Mas queremos proporcionar a melhor experiência financeira a vocês que estão aí, e que quem não pôde vir, que vai estar nos assistindo depois no YouTube, né? Os nossos cooperados queremos isso mesmo, tá? E conectar pessoas, promover justiça financeira. Vocês vão entender a hora que eu mostrar os números, vai ficar bem claro o que eu estou dizendo. Muito bem, 33 anos de atuação, caminhando, né, para completar mais um aniversário em novembro. 324 empregados e dirigentes. Está uma equipe aqui, vocês viram, nossa equipe, nós aqui, né, do conselho, pessoal do conselho, nós da diretoria, né? 32,2 mil cooperados, parte está ali. Desses 32 mil cooperados são vocês. Não é isso? 18 municípios, 2 estados. Minas Gerais, nossa origem, nossa sede em Guaranésia, né? E mais agências no estado de São Paulo. Aqui, Arthur Nogueira, Campinas, Conchal, Hortolândia, Itapira, Jaguariúna, Limeira, Mococa, Mogi Guaçu, Piracicaba, Santa Bárbara do Oeste e Serra Negra. Inclusive, registrar também, Vanessa veio, né? Vanessa, gerente de Serra Negra, está aqui com a família. Essas são as agências no estado de São Paulo. Minas Gerais, temos Areado, aqui está em ordem alfabética, Arceburgo, Guaranésia, Juruáia, Monte Belo e Santa Cruz da Prata, que é um distrito lá de Guaranésia, temos uma agência lá também. Mas a nossa sede está em Guaranésia, ali no sul de Minas. A nossa governança, né, o Fabrício já apresentou o pessoal, mas está aqui só relembrando o nosso presidente João Guilherme Dias Pereira, o nosso vice-presidente César Aparecido Petretti, depois aqui o conselho, que realmente não puderam vir, né? José Rubens de Carvalho, que é de Mogi Guaçu, Alencar dos Seis Prado, mora em Mogi Guaçu, mas a origem é lá do sul de Minas também, né? José Pascoal da Silva, a origem dele Conchal, Célio Montanini está aqui hoje, né? Está de Guaranésia também, João Domingos Cabreira Picon, também de Guaranésia, e o Messias, também de Guaranésia, está composição do nosso Conselho de Administração. O Conselho Fiscal é o Adenilson Júnior dos Reis, aqui de Mogi Guaçu, o Tiago Miguel Gibrim, que está aqui conosco hoje, né, de Guaranésia, e o Tiago Antônio de Moraes, também de Guaranésia. E esses conselhos são, né, com o tempo, são modificados em um percentual exigido por lei. A diretoria executiva estou eu aqui, Emerson, Alex de Mello Isaac, diretor administrativo, a Dulcirene Ribeiro Muniz, diretora executiva de negócios, e o Tiago Aparecido Marcelino Correia, diretor executivo de riscos, controles e compliance. Então, essa configuração, nossa diretoria, né, que tem conduzido os negócios aí há alguns anos, tá? E o nosso conselho também. Bom, pessoal, agora eu vou falar de alguns números, né? Nós começamos aqui essa fala minha há quase 15 minutos, e agora, quando adentramos aos números, eu acho que podemos estender um bom tempo ainda, tá? Mas a hora que vocês entenderem alguma dúvida que queiram discutir, a gente está à disposição e podem interromper quando quiser, tá? Como é que está isso? Como é que foi? Claro que não ia pôr todos os números aqui da cooperativa, mas pelo menos de 2020 para cá. Cooperados, mais do que dobrou. 15.700 tinha lá em 2020. Fechamos agora, em 2024, 32.266 mil cooperados. Claro, caminhamos aí a passos largos, né, com essas agências. Imaginamos aí que logo, logo estaremos batendo 40 mil cooperados.
Mas eu também, na última pré-assembleia que fizemos lá em Mogi Guaçu, né, César, falamos aqui muito disso. Queremos os melhores cooperados, bons cooperados, vocês que estão aí, né, que indiquem os relacionamentos que vocês têm. Estou vendo aqui o Mineiro que é lá da nossa terra, né, do sul de Minas, da Ventania. Está ali o Mineiro que indicou bons cooperados para nós. É a mesma coisa vocês aí. Vocês têm uma rede de relacionamento muito grande. Lá em Mogi Guaçu, eu perguntei se da rede que vocês que tinham lá, se todo mundo já estava conosco, né, da família de vocês, dos conhecidos, das empresas. O pessoal lá, surpreendentemente, me respondeu, né, César, que todo mundo estava. Falou, eu acho que exageraram um pouco, mas eu pergunto aqui em Jaguariúna, da rede de vocês, que vocês conhecem, que vocês relacionam, tem alguém que ainda não é cooperado do Cicobi Crediinter? Sim ou não? Agora deu sim. É porque lá eles falaram que não, né, César? Eu até assustei. Falei, mas todo mundo? Será que não sobrou ninguém? Então, eu acredito que sim, né? Vocês têm os parentes de vocês, tem algumas empresas, às vezes, não sei, alguma coisa vocês podem estar indicando e trazendo para fazer parte da nossa equipe de cooperativistas. Tudo bem? Sim? Muito bem. Vamos lá nos ativos. Aí é todo o recurso financeiro que uma empresa tem. E o cooperativismo, o Cicobi Crediinter é a mesma coisa. Tínhamos lá 369 milhões de ativos em 2020, ao final de 2020. Final do ano passado, 2024, chegamos à marca histórica para nós de 1,5 bi. Olha só o percentual de crescimento, 300% em 5 anos, 4 anos praticamente, né? É um número expressivo. A marca expressiva foi para nós quando chegamos ao primeiro bilhão. E a gente fala, poxa vida, chego no bilhão, que é 2 bilhões, e assim vai. E assim nós queremos crescer, com os pés no chão e com qualidade de cooperados como vocês estão aqui, tá certo? Não vamos crescer a qualquer custo, isso não. Mas, com certeza, temos que crescer e está acontecendo isso. Os depósitos, que são os recursos que vocês têm nas contas correntes, os que vocês aplicam, né, para ter uma remuneração, não é isso? Tínhamos lá 244 milhões em 2020 e batemos aqui o final do ano passado em quase 1 bilhão, 984. Hoje, né, em 2025, já superamos a marca de 1 bilhão de depósitos. Operações de crédito, aí sim, vocês sabem que nós temos várias operações de crédito, e é um dos grandes fomentos do cooperativismo é levar crédito, né, a vocês, aos nossos cooperados, às comunidades. Tínhamos lá em 2020 242 milhões de em crédito. Batemos o final do ano passado com quase 1 bi também. Hoje é mais de 1 bilhão, né, mais 981. Vocês podem perceber que caminha mais ou menos juntos, né, o depósito e o crédito, as operações de crédito. Mas superamos a marca de 1 bilhão, né, já agora em 2025, mas lá em 2024 o número era esse. Patrimônio, também é a mola mestra de qualquer organização, qualquer empresa. Quem que aqui é empresário, pessoal? Levanta a mão, por favor, só para eu entender. Muito bem, tem bastante aqui. Vocês sabem, o patrimônio, o capital social constitui a empresa, não é isso? Então, quem é empresário tem mais familiaridade, mas tínhamos 62 milhões, quase 63 milhões de patrimônio líquido lá em 2020, 232 milhões ao final do ano passado. Um crescimento também bem expressivo, quase 270%. Juros ao capital. Esse aqui também, né, a gente costuma, realmente o sistema do cooperativismo, ele é bem justo, né, por isso que eu falo que ele é muito perfeito de alguns aspectos. Esses juros ao capital é para vocês cooperados, cada um que tem aqui que é cooperado, tem um capital dentro da cooperativa. Não importa o valor, mas todo mundo tem. É o ingresso, né, que vocês, para estar conosco, têm que capitalizar a cooperativa de alguma forma no início. Muito bem, ao final do ano passado, foi creditado quase 10 milhões, 9.892.059,98 foi creditado na conta corrente de vocês cooperados, todos, em cima do valor, né, é uma remuneração em cima do capital que vocês possuem dentro do Cicobi Crediinter. Então, aqui já é parte do resultado, voltando para vocês que são cooperados. Dentro do sistema financeiro tradicional, isso não ocorre. Ocorre para um grupo restrito de acionistas, mas cooperados
como todos os cooperados estão recebendo aqui, receberam na conta corrente no último dia útil de 2024. Na conta capital, perfeito, João. Perfeito, eu falei conta corrente, exatamente. Esse dinheiro foi creditado na conta capital de vocês, ou seja, o capital social de vocês cresceu, né, no último dia útil do ano. Então, esse valor já é parte do resultado distribuído, né, para vocês cooperados. E eu falo também que a distribuição talvez das mais justas, porque todos levam, né, um percentual é o mesmo para cada um, só muda quanto cada um tem de capital social. Ok? O exercício 2024, como é que foi o resumo da ópera? A gente resume num quadro só. É claro que as operações são complexas, né? São várias, né? A gente tem que fazer só um resumo para vocês entenderem, né? Porque se a gente for falar destrinchadamente aqui, fica até cansativo, vocês vão achar ruim. Mas o total das receitas do ano, pessoal, quase 300 milhões de reais, 292.400. Aí a conta muito simples, né? As despesas, né? 192.321, e aí eu chego no resultado operacional, que é esse valor aqui, os 100 milhões, basicamente 100 milhões redondo. Esse é o resultado gerado, né, do Sicoob Crediinter no ano de 2024. Isso é fruto do quê? Do relacionamento de vocês cooperados conosco, né, das aplicações que a cooperativa faz na centralização financeira, aí tem várias operações, mas o resultado é esse. E aí vem uma conta de provisões para as operações de crédito de 80 milhões, que realmente foi um valor que a gente gostaríamos que fosse um pouco menor, mas, de toda forma, 80 milhões foram provisionados na concessão ou no montante das operações de crédito que a cooperativa possui. Nós estamos falando de 1 bilhão de crédito. Então, esses 80 milhões, tem parte que já estava das operações já estavam em andamento e das operações que foram concedidas durante o ano. O que é a provisão? Provisão é uma questão legal, que para cada real que a gente empresta para um cooperado, de acordo com o seu rating, eu tenho que fazer um provisionamento desse valor emprestado. O resumo é esse, tá certo? Então, dependendo do rating, se não for muito bom, eu tenho que provisionar mais. Se ele estiver em atraso, eu tenho que provisionar o que já está emprestado, e assim vai. Tá? Então, o resumo final, as sobras do exercício desse 2024 somaram R$ 20.033.602,75. Então, esse foi o resultado do ano. Alguma dúvida, pessoal, por enquanto? Vai ter um outro momento que eu vou fazer uma pausa também para perguntas. Mas posso continuar? Tá claro até então? Sim? Então tá. Bom, dos 20 milhões, pessoal, né, a gente vai deduzindo aqui. Eu mostrei agora há pouco, 9.892, pagamos, né, acreditamos na conta capital de vocês, esse valor no último dia útil de 2024. 9 milhões ali, quase 10. E aí as sobras antes das destinações, 10.141. Decompondo isso, de acordo com o nosso estatuto social, que 5% vai para o FATES, que é o Fundo de Assistência Técnica e Educacional e Social, né? E depois mais 70% é um fundo de reserva que compõe, eu vou explicar mais adiante o que é esse fundo de reserva e para que ele serve, né? E qual é o montante que nós temos lá, tá certo? Então, somando os 500 mil mais os 7 milhões, 2.535 é o que vai à disposição da Assembleia Geral Ordinária que vai ocorrer em Guaranésia, tá certo? Então, o resumo de todos os anos que a gente faz é sempre essa mesma, praticamente a mesma conta, tá certo? E aí só mudam, claro, o desempenho de cada ano. Bom, como foi dito, dia 29 de abril, a nossa AGO lá em Guaranésia, tá certo? Então, vocês todos convidados, quem puder comparecer, vai ser um prazer para nós também, tá bem? Aqui vem o que eu falo que é a cereja do bolo, entre aspas, mas um benefício econômico, né? Aí, gente, o pessoal pergunta às vezes, poxa, mas por que eu estou nessas cooperativas? Qual que é a vantagem disso? Qual que é o sentido de sermos cooperativistas? O que acontece? O que agrega a ser cooperativista ou não? Especialmente aqui eu estou falando do Sicoob Crediinter. Um benefício econômico estimado aqui de 8.194 é uma média por cooperado. Isso aí a gente chama de ganho social, né? Alguns têm a nomenclatura de ganho social.
Cada cooperativa tem o propósito de gerar algum ganho social. Ou ganho ou economia, né? Entendam isso. Mas 8.194 por cooperado. Isso aqui, no resumo, é que vocês, na prática, economizaram em taxa de juros, em tarifas, né? Ou ganharam mais nas aplicações financeiras. Basicamente é isso. Se tivesse no sistema tradicional, o Banco Central faz essa conta. Até, João, depois nós vimos aqui, que é pela média do sistema financeiro normal. Então, o Banco Central faz uma conta de quê? Qual é a taxa de tal produto? Qual que é a tarifa de tal produto? E faz essa conta e compara com as nossas do Sicoob Credinter. Aqui eu estou falando só do Sicoob Credinter. Por quê? Tem cooperativa, que nós já vimos aí, esse relatório é divulgado, gera um ganho de 4 mil, 5 mil, 7 mil. O nosso foi 8.194 por cooperado. Tá certo? Então, a gente brinca também e fala, poxa, mas cadê esse 8 mil? Cadê meu 8.194 que eu não achei ele ainda? Mas ele está no relacionamento que vocês têm conosco. Vai pegar uma carta de consórcio, por exemplo. Taxa de administração normal no sistema financeiro, 14, 15, 16%. Não é isso, Dulcirene? 24 tem também? Olha para você ver. Mariana já está me soprando a colinha aqui, que o sistema financeiro normal, às vezes até 24%, uma taxa de administração de um consórcio. O nosso, né, geralmente, não passa de 15%. Tem de 7% também. Então, olha só, tem campanhas, né, ao longo do ano, que às vezes a taxa vai mais abaixo ainda. Então, nessa diferença de taxa, que é calculado esse ganho. Quem adquiriu alguma carta de consórcio, que pode até estar aqui hoje, eles devam ter percebido essa diferença no custo do produto. Tá bom? Então, vamos lá. No crédito rural, né, na captação de recursos, vocês aplicam recursos na cooperativa? Falamos lá também a semana passada. Remuneração de 100% do CDI. Num sistema tradicional, né, não é fácil você conseguir. Principalmente quando o valor é baixo. Agora, aqui conosco, a partir, dependendo aí do valor que tiver, né, semana passada o André até falou, né, César? A partir de R$1, às vezes eu consigo uma remuneração próxima de 100% do CDI. O próximo que eu falo é 98, 97. Então, quer dizer, vale a pena. Aí gera esse ganho social, né? Aí que está a conta. Consórcio, tinha falado, tarifas bancárias. Vocês estão com nossos cooperados, vocês percebem um pouco menos de tarifas, sim ou não? Taxas um pouco melhores que o mercado tradicional, sim ou não? Então aqui, essa conta, claro que quem movimenta muito mais, como é uma conta de média, né, alguém deva ter percebido mais, outros menos, mas de fato que a cooperativa inteira gera esse ganho social, esse benefício econômico, né, para os nossos cooperados. Fazendo aquela conta de multiplicação pela quantidade de cooperados, são 264.387.000 reais. Pessoal, olha que valor expressivo. Onde está esse dinheiro? Está no giro nas comunidades onde nós atuamos. Vocês viram lá nossas agências. Não é isso? Então, eu pergunto para vocês, é bom ou não é ter um resultado desse gerado nas comunidades onde nós atuamos? Sim ou não? Claro que sim, né, gente? Então, 264 milhões é muito dinheiro. Tem hora que a gente fala assim, né, nem tem noção direito, milhões para lá, milhões para cá, mas é muito expressivo. Bom, antes de falar agora dos fatos relevantes, outras questões sociais que nós tivemos aí durante 2024, queria deixar o microfone aberto aí para eventuais perguntas que vocês, cooperados, quem quiser tirar alguma dúvida, porque depois a gente já vai falar de algumas coisas, né, agências que abriram, inauguramos, reformamos, reinauguramos. Alguém quer manifestar alguma coisa? Ou, se não tiver dúvida, falar alguma, sei lá, qualquer manifesto? Fiquem à vontade. Sem briga, sem nada, né? Vai ter tempo. Cadê o microfone, Fabrício? Cadê o Fabrício? Ah, Marília. Alguém já te indagou aí, Marília? Não? Vou dar mais meia hora para o pessoal pensar. Acho que não vai precisar, né? Alguém quer perguntar? Ah, uma moça ali quer perguntar alguma coisa?
Não? César Petretti, eu acho que eu fui mais uma vez claro demais. Ninguém teve dúvida. Ou ninguém entendeu nada. Mas essa segunda opção eu não considero. Podemos seguir? Eu sei que vai ter o coquetel depois, mas tem prazo. Tem mais 1h30 de apresentação aqui. Brincadeira, pessoal. Nós estamos caminhando aqui para a segunda parte, tá? Bom, de toda forma, gente, isso aqui vai estar no nosso canal do YouTube, né? Então, vocês podem estar vendo de novo, né? Se tiver alguma dúvida, a nossa equipe está toda por aí, no dia a dia, para poder esclarecer com vocês, tá certo? E nós também lá, nosso conselho, nossa diretoria, nossos gerentes também, quando tiverem alguma, né, indagação, estamos à disposição sempre, tá? Vamos falar de segurança, porque ganhar dinheiro, proporcionar resultado, isso é muito bom, né? Aplicar nosso dinheirinho, vocês aí que são aplicadores, né? E hoje em dia, com essa Selic nesse tamanho que está, cada dia mais subindo, né? Qualquer dinheiro parado, de alguma forma, ou, né, numa eventual poupança, que é uma tradução do brasileiro, se tiver uma remuneração melhor, é melhor, não é? Não é verdade? Então, a Selic é de mais de 13%, né? Se a gente falar em poupança, é claro que tem todo o tradicionalismo disso, mas acredito eu que a remuneração praticamente o dobro, né, a gente consegue, às vezes, numa aplicação financeira. Tá? Então, o dinheiro, é aquela história, não leva muito desaforo. Né? Então, mas, e aí? Vocês podem perguntar para mim, mas qual que é a segurança que o Cicobi Credit Inter proporciona para nós cooperados que aplicamos nosso dinheiro, nossos recursos na cooperativa? E aí vem o rate sistêmico. Nós, Cicobi Credit Inter, estamos na melhor classificação no Cicobi Nacional, o risco muito baixo. Está aqui nosso diretor de riscos, né, Tiago? A gente, mensalmente, a gente fica lá sendo monitorado e o rating, da mesma forma que vocês cooperados têm um rating para tomar crédito com a cooperativa, nós, dentro do sistema de cooperativismo financeiro, temos o nosso rating também, tá certo? Então, nós somos lá, estamos classificados em risco muito baixo, que é o melhor. Isso é bom, né? Temos lá o nosso fundo de reserva. Olha, lembra que lá do resultado gerado, praticamente 7 milhões, pouco mais que isso, foi para o fundo de reserva, que hoje está quase chegando em 70 milhões, né, Tiago? Próximo disso, é um valor que é só do Cicobi Credit Inter. Para quê? Para que ele seja usado só numa condição da cooperativa realmente gerar algum resultado negativo, por exemplo. Mesmo assim, ainda tem uma série de regras, mas esse fundo é só para isso. É um colchão financeiro que a cooperativa tem para poder, caso haja isso. E a nossa história nunca foi mexido e nem será, né, João? Se Deus quiser, nunca será mexido esse valor, que é só da cooperativa, tá bom? Faz parte do patrimônio da cooperativa. Praticamente quase, está beirando lá 70 milhões. Tem o FGCOP, que é o Fundo Garantidor do Cooperativismo de Crédito. Pois não? Aqui, ó. Apareceu uma dúvida. Ah, que beleza, graças a Deus. Qual é o seu nome? Jota. Pode me chamar de Jota. Jota? Jota. Beleza, Jota, vamos lá. Quando fala a melhor classificação no Cicobi Nacional, significa o quê? Você está falando exclusivamente... É que eu sou mineiro, eu estou vindo para cá agora. Quando fala Cicobi Nacional é um todo, e aqui você está falando de um Cicobi da região, assim. Sim. Cicobi Credit Inter, J, né? J. As singulares, lembra que eu falei lá no início? Tem as singulares. As singulares, cada cooperativa nasce com um CNPJ. Cicobi Credit tem um CNPJ raiz 1 e tem as suas 17 outras agências que são como se fossem filiais. Dentro do cooperativismo do Cicobi Nacional, temos quase 400 cooperativas singulares. Cicobi Credit Inter é uma só. Aí o Cicobi Nacional, que está estabelecido lá em Brasília, que é o nosso CCS, é o Centro Corporativo do Cicobi, ele pega essas 369 cooperativas, acho que é isso, né, Tiago? 328? 328 cooperativas singulares e classifica elas dentro de um patamar, aí tem as pontuações de cada uma, entendeu? Então, não estou falando que a nossa é melhor que todo mundo, não. Pelo contrário, não é isso, não. Cada uma delas tem a sua classificação de rating. Igual nós, como cooperados, temos nossa classificação, né, no sistema. Agora, a nossa classificação é a melhor que tem. E muitas outras deva ter, com certeza tem, né, dentro do Cicobi, como um todo,
estão classificados em muito baixo risco. Deu para entender? Ok? Ótimo. Obrigado pela pergunta. Bom, aí vamos voltando aqui no FGCOP, que é outro fundo garantidor do cooperativismo de crédito. Esse fundo, ele simplesmente se iguala ao que o sistema financeiro proporciona. Você vai numa Caixa Econômica Federal, no Banco do Brasil, no Banco Itaú, temos lá a garantia de R$250 mil por CPF ou CNPJ das aplicações financeiras de vocês. Lá vocês são clientes, aqui vocês são cooperados barra donos barra cooperados, não é isso? Então, mas a garantia é a mesma. Então, esse fundo garantidor do cooperativismo de crédito é simplesmente para igualar a garantia que existe por lei, né, obrigatoriamente por lei pelo Banco Central, que temos que ter um fundo só para isso nesse patamar. Então, o Sicob tem da mesma forma. Só que aí vem aquilo que eu acho que é o mais importante, talvez. Esse FGD, Fundo Garantidor de Depósito, é uma garantia extra do Sistema Central Crediminas, que nós estamos vinculados, né, porque nossa origem é mineira, igual o Jota, né, mas estamos aqui em São Paulo, está tudo certo, mas a nossa central Crediminas é uma das 14, 15 centrais, são 14, Thiago? 15 centrais que tem no país. Então tem o Sicob lá em Brasília, nível nacional, né, que coordena todas as cooperativas, depois vem descendo por estado, tem centrais. Minas Gerais tem 2 centrais, aqui em São Paulo acho que tem 3, se não me engano, e assim vai. No país inteiro são 15. A Crediminas foi pioneira nisso, nesse fundo aqui. Esse fundo, ele garante, não garante só R$250 mil, ele garante 100%. Temos cooperados hoje que têm aplicações aí de 30, 40, 50, 70 milhões, 80 milhões. Né, um cooperado. Então, ele pensa, poxa, mas se você me fala em R$250 mil, para 1 milhão já descolou muito, para 500 mil já é o dobro, né, ou é a metade. Então, quando a gente fala desse fundo, pessoal, a gente fica muito tranquilo. Né? Eu, particularmente, porque eu estou no sistema também há mais de 30 anos. E esse fundo não tem 30 anos. Ele tem uns 20 anos, eu acredito que sim. Né? Então, depois que foi constituído esse fundo do Sistema Crediminas, que garante 100% das operações de vocês cooperados, nunca mais uma cooperativa entrou, sucumbiu, vamos dizer assim, né? No Sistema Crediminas. Então, nós fazemos parte disso, e para nós é muito tranquilo de falar, né, e uma segurança muito maior de falar que garantimos 100% de todos os recursos que vocês possuem conosco. Gostaram do segurança ou não? Então. O que mais? Vamos lá. Outros fatos relevantes de 2024. Implantação de novas unidades administrativas. Como é que foi isso? Nós criamos o ano passado, pessoal, uma unidade do agronegócio. Como eu disse lá no início, a nossa origem é do agro. Hoje, praticamente 35% ainda dos negócios, e vai continuar nesse patamar, são do agronegócio. Tá? O Sicob Crédito, 1 bilhão de crédito, 300 e poucos milhões, está no agronegócio. E nós nunca vamos perder a nossa essência do agro. Vocês estão vendo aí o país, né, vira e mexe, toda vez que acontece alguma coisa, o agro consegue sempre evoluir. A indústria, às vezes, não, o comércio passa muita dificuldade, serviços, né, mas o agro está sempre ali, lutando. Tá? Então, claro que nós temos um DNA do agro e criamos uma unidade para poder aperfeiçoar nosso atendimento, nosso relacionamento dentro do agronegócio, com nossos cooperados. E, em breve, queremos, né, logicamente, evoluir nesse sentido aqui para São Paulo também, porque isso é nossa origem lá em Minas, né, é muito mais forte, mas a gente tem um desafio de poder expandir aqui para as cidades de São Paulo também. Né? Já temos muitos negócios aqui do agro, mas quem é do agronegócio aqui? Levanta a mão, por favor. Só pra, ó, o senhor mexe com o quê, companheiro? Café. Opa, ó, o café, o preço está lá em cima, ele não deve estar muito triste. Deixa eu ver o semblante. Olha lá, está sorrindo. Quem mais que está no agronegócio? Quem mais? Alguém mais levantou a mão? Quem? Ah, e o senhor? Pecuária. Aí, ó. O pecuária já, né? Mas o café também, historicamente, tudo é assim, né, gente? O agro é sempre assim mesmo. Ele tem uma oscilação, né? Mas nós queremos evoluir, avançar. Pois não. Espera aí que eu vou levar o microfone. Vai lá, Marília, por favor.
Boa noite. Fique à vontade. A pergunta é bem simples. Eu gostaria de saber se o Sicredi, se o Sicob, também vai proporcionar para o meio rural a linha de crédito que antigamente, ou ainda tem no Banco do Brasil, ou seja, parcelas anuais fixas, com carências de começar a pagar. Olha, qual é o seu nome, desculpa? Fernando. Fernando. Bom, o agro sempre tem linhas que o governo às vezes solta subsidiadas, outras nós mesmos do Cicobi Credit Inter temos, né? Hoje mesmo, se você pensar, nós temos a CPR financeira, é uma operação de 5 anos com carência de 1 ano, primeiro ano, né? Você pode dividir em 5 anos de acordo com a atividade. Então, tem várias modalidades de crédito que não só, agora você citou o Banco do Brasil, talvez, né, logicamente, tenha, é o grande detentor aí dos recursos do governo, às vezes para o agro, né? Mas nós também temos algumas. Daí vai depender sempre da sua atividade. Por exemplo, o pessoal do café, eles estão acostumados aí já historicamente com o FUNCafé, né? Que é o Ministério da Agricultura que solta esse dinheiro para nós, né? Agora, da pecuária, a gente tem recursos, vira e mexe, nós temos as linhas subsidiadas, Pronaf, né? Mas nem sempre tem esse recurso. Aí é o dia a dia do nosso relacionamento, e você relacionando com a nossa equipe, que você, tem um recurso, chegou o recurso que eu estou pleiteando. E você tem que falar conosco para a gente saber qual que é a sua necessidade. Aí, hoje, dentro da estrutura do agronegócio, nós temos técnicos que vão na sua propriedade, fazem um mapeamento para você, junto com você, o que você necessita, qual que é a sua programação de investimento nos próximos 2, 3, 4, 5 anos. Qual vai ser a sua demanda de recursos para custeio ou para investimento de fato? E a gente tem que achar a linha adequada para tentar te atender, entendeu? Na nossa região, ou seja, aqui em Jaguariúna, o Cicobi aqui já tem essa linha, porque a última vez ainda não tinha. Bom, aí, Aline, nós vamos ter que agora, você vai atender nosso Fernando, não é isso? Isso. Depende, aí vamos ter que entender qual é a sua especificidade para poder ver que linha que você quer. Recentemente, o governo, infelizmente, travou algumas linhas subsidiadas, né? Foi uma surpresa muito grande aí no setor do agronegócio. Estava indo, quando vê, linha tal, linhas tais estão paralisadas, suspensas. Então, quer dizer, isso é muito dinâmico. Então, no dia a dia, anota no seu para-casa aí, Aline, para depois conversar com o Fernando, e a gente entender a atividade dele, né? E o que pode encaixar, qual que é a sua demanda, que a gente poder te atender. Obrigado. Tudo bem? Alguém mais? Muito bem. Bom, a hora que vocês forem tendo as dúvidas, vão interrompendo sem problema. Então, essa unidade de agronegócio é para isso. Não tínhamos, isso que eu acabei de falar para o Fernando, foi até ótima a pergunta dele, por quê? Hoje eu posso falar, Fernando, posso mandar um técnico para te visitar, né, agendar com você nos próximos dias, ele virá lá de Minas, né, porque nós queremos ter uma estrutura aqui em São Paulo também, em breve, para poder ter técnicos daqui, não esperar alguém vir lá de Guaranésia, que seja, Areado, onde estão instalados os meninos. E para poder ver a sua atividade em loco, qual que é a tua real necessidade, tá certo? Para poder te atender. Porque isso é uma venda, não, é um atendimento de consultoria. Nós não estamos só para fazer negócio, nós temos que atender a sua necessidade dentro da tua, né, da tua condição direitinho, tá? Então, em breve, teremos essas possibilidades, se Deus quiser. O que mais? Uma unidade de processos, claro que tudo vai mudando, falei das tecnologias agora há pouco, os bancos têm muita tecnologia, nós somos premiados anualmente, há muitos anos, né, com as nossas tecnologias. Vocês gostam do nosso aplicativo? É fácil de mexer ou não? É legal, não é? É bem intuitivo, bem tranquilo. Quer dizer, somos premiados. Então, mas nada impede e nos obriga, na verdade, a ter uma unidade dentro do Cicobi Credit Inter para processos. Coisas que, às vezes, nós temos que evoluir. O próprio sistema como um todo não consegue nos atender, a gente tem que criar essa unidade interna. Temos também uma unidade da OQS, a unidade da Organização do Quadro Social, que o nosso Fabrício, que está aqui hoje, né, junto com a Marília, né, estão organizando isso, que é promover a educação cooperativista entre os associados. Vocês vão ver, tem ações sociais ali, que são muitas pessoas impactadas, né, com educação financeira e tudo mais. Então, essa OQS, que a gente chama, é uma unidade que é muito importante poder estar relacionando melhor com vocês aí. E vocês passarem a entender o que é o cooperativismo, tá bom? Um pouco mais. Premiações em campanhas nacionais, então isso aqui é um reflexo
do relacionamento de vocês conosco e nós com vocês, né? Então, a nível nacional, Cicobi Cred Inter, em 2023 e 2024, ganhamos esses prêmios, né, esses troféus aí, categorias de capital social, cartão e conjunto da obra. Então, gente, aqui nós estamos competindo lá com as 322 singulares, com aqueles vários pontos de atendimento, que são vários pontos, né? E pela primeira vez na história, o Cicobi Cred Inter foi destaque nacional 2 anos consecutivos. Inclusive, é esse mês ainda, dona Dulcirene, que nós vamos lá buscar o outro troféu, é isso? Semana que vem, muito bem. Esse é um troféu que eles fazem lá. E, né, lógico que a gente foi lá várias vezes, mas dessas últimas 2, trouxemos os troféus. E tem muita gente lá querendo isso, né? Então, eu vou pedir aí uma salva de palmas para vocês, porque esse troféu não é nosso, não é de vocês aí, tá? Tanto é que esses troféus circularam às agências. Já veio aqui para Jaguariúna? Já foi lá em Campinas, Leandro? Cadê o Leandro? Já, né? Então. Porque é claro que aí o cooperado vai, visita a agência, eventualmente vai lá um troféu que é fruto do trabalho, do relacionamento de vocês conosco. Também tem troféu no questão social, de investimento social. Não adianta só fazer negócio. Temos que cuidar do lado social também. Então, por 2 anos consecutivos também, né, capitaneado aí pelo Fabrício e sua equipe, né, tivemos o Se Liga Finanças On e Conexão Cicobi. Também, na semana que vem, buscaremos o 2º troféu a nível nacional dessa campanha de investimento social. Essa aqui, mais uma salva de palmas. Doe a mão de vocês aí, gente, por favor. É impressionante, mas quando a gente ganha os troféus do lado comercial, o pessoal já dá uma torcida assim, esses caras só fazem negócio. Mas aí, simultaneamente, nos 2 anos que nós ganhamos do lado comercial, nós ganhamos social também. Ou seja, isso é equilíbrio. E é o que nós pregamos aqui o tempo todo, equilíbrio, tá? Temos que fazer as 2 pontas. Reinaugurações, tivemos reinaugurações aqui de agência de areado, aí são as estruturas das agências. É claro que aí eu já estou vendo uns olhos um pouquinho comprido ali, ó. A Aline já fez um pouquinho, que é uma agência desse modelo, que é um modelo nosso, né, de uns anos para cá, de agência. E claro que Jaguariúna merece uma agência dessa. Tá? Então é só a gente caminhar um pouco mais, porque não dá para fazer tudo de uma vez. Por exemplo, Mogi Guaçu, que eu estava lá semana passada, né, Rodrigo? Era para ter sido ano passado. Tivemos que postergar um pouquinho, né? Então, a mesma coisa aqui em Jaguariúna, em breve, se Deus quiser, nós vamos começar os projetos, quem sabe, de ter uma estrutura nesse molde, nesse modelo. Também tivemos a agência da Santa Cruz da Prata, reformulada no modelo atual, né? Depois a de Conchal foi entregue faz pouco tempo, também nesse padrão. O que mais? Guaranésia, a sede também, historicamente, aí nós desvinculamos o centro administrativo da agência normal, então estamos lá dentro da cidade, tem uma igreja matriz, de um lado está a unidade administrativa, de outro lado está essa agência aí, nesse modelo que vocês estão enxergando em algumas fotos. Implementação de um novo canal de comunicação para o cooperado, para vocês cooperados. Quer dizer, nós temos que cada vez mais se relacionar com vocês, não é isso? Então, a gente tem que criar os canais, ó, um portal da cooperativa, uma caixinha de sugestões, né? Então, quer dizer, tem vários formatos aí para vocês estarem relacionando com a gente. Tem o boca a boca do dia a dia? Sim, mas também temos os canais aí, tá bom? Ações de educação cooperativista, empreendedora e financeira. Aqui vocês vão enxergar, olha lá, quantas pessoas beneficiadas. Os meninos aí fazem nas escolas, nas entidades, né? 14.859 pessoas foram beneficiadas, 2 estados, logicamente, 74 municípios, quer dizer, as ações realizadas 167, 310 voluntários, aí entendo a nossa equipe, né, fazendo esses trabalhos também, e 655 horas de voluntariado. É muita gente. Então, ações sociais também junto à comunidade, quer dizer, a educação cooperativista. Claro que a gente vê os meninos nas escolas entendendo, passando a compreender que é preciso ter
E não tem matéria disso, né? Nas escolas não tem matéria, educação cooperativista, não, aliás, educação financeira, né? Então, a gente tem que levar, fazer esse papel nosso social, de estar levando essas informações, e para as crianças também, tá? Porque é ali que eles começam a entender um pouco mais como poupar e tudo mais. Nas comunidades, correndo pela solidariedade, foi uma ação no dia de cooperar, foi feito lá em Mogi Guaçu, né, Rodrigo? Tinha 50 voluntários, arrecadamos lá 1,3 toneladas de alimentos, foi para a entidade, Associação Ágape, né? Quer dizer, 134 famílias beneficiadas, tinha 350 participantes. E anualmente temos isso, tá? A gente faz o tal do dia C, a gente chama de dia de cooperar, e fazemos aí, escolhemos, né, ou sorteamos às vezes, em cada uma das cidades onde nós atuamos, tá bom? Tivemos também uma ação social dentro da capitalização de cota de capital, né? A gente pega um percentual daquele volume arrecadado e sorteamos para uma entidade. A gente chama de Programa Cota Mais Solidária. Então, a campanha social aqui, que a gente realmente, quem ganhou, tem um montante de R$30 mil, e esse montante de recurso financeiro foi para a Casa de Acolhimento de Mococa, lá em Barretos. Quer dizer, é uma casa de acolhimento da cidade de Mococa, onde nós temos agência, mas essa casa é uma casa lá em Barretos, para pessoal que tem que se deslocar, infelizmente, para tratar, né, da saúde e buscar recursos lá para tratamento do câncer, que é lá em Barretos. Então, o pessoal da cidade, ao se deslocar para lá, tem esse apoio, essa casa, porque realmente tem um deslocamento. Então, isso aqui foi importante, a gente entendendo também, né, a honra que é realmente esse trabalho espetacular que eles fazem, a gente achou uma forma de ajudar. Tá? Então, foi esse ano passado com R$30 mil. E cada ano, isso aqui a gente reformula e é sorteio, tá, gente? Não é assim, é porque eu quero fazer para essa entidade, não. É sorteio que é realizado. Incentivo Sicob para o desenvolvimento sustentável também, R$284 mil. Nós conseguimos isso no Instituto Sicob, a nível nacional. Mandamos projetos para lá, anualmente, já tenho, acho que, mais de 5 anos. E cada ano, a gente, graças a Deus, temos sido premiados aí com a concessão de alguns recursos para as entidades, né, beneficentes. A Associação de APAI, no caso lá de Guaranésia, ganhou R$127 mil. Quer dizer, tem que ter um projeto, mande o projeto para nós, para as agências, nós encaminhamos esse projeto para o Instituto Sicob em Brasília, que eles são avaliados a nível nacional. Então, esses dois aqui, esse ano, foram contemplados. O SESG, lá de Guaranésia, também, R$157 mil. Já tivemos em Itapira, né, acho que foi R$113 mil, R$114 mil para uma escola de música. O pessoal lá, a escola Balangandã, se não me engano. Teve uma outra escola de informática, que foi concedida também quase R$60 mil, para montar uma escola de informática para crianças carentes. É uma escola de crianças carentes, não teriam acesso a computadores nem nada, e nós, com o projeto, conseguimos o recurso, montamos a sala deles e fomos entregar, se não me engano, faz 2 anos, né, João? Estivemos lá para entregar essa sala de informática. Se não me engano, tinham 20 computadores para as crianças, né, carentes poderem utilizar e aprender esse meio digital. 15 milhões, chuvas lá no sul, quem lembra disso? Que tragédia, né? Aí estou falando a nível nacional aqui, tá, gente? Foram arrecadados 15 milhões, o Sicob conseguiu, né, dar de alguma forma o apoio para esse pessoal lá. Quer dizer, uma tragédia, né, sem tamanho, né, mas não conseguimos mandar recursos para eles, pessoal. Aqui vou falar um pouquinho do nosso planejamento estratégico para esse ano, que nós já estamos, né, 2025, da perspectiva do cooperado, só voltando aqui. Bom, dentro do planejamento estratégico, entendamos aqui, cooperado, os empregados, né, a parte social um pouco também. Então, o que nós esperamos para o nosso cooperado? Implementação de uma central de relacionamento com o cooperado. Esse projeto já está em andamento, já está implantando uma sala, né, são uma equipe que vai estar lá para poder fazer uma interação virtual com vocês mais fácil. Implantação de uma unidade de atendimento de pessoa jurídica, também dentro do nosso planejamento. Queremos ainda esse ano criar uma unidade especialista em pessoas jurídicas, né, para poder dar mais qualidade e celeridade nas operações que vocês demandem de nós. Também a implementação de uma unidade de estratégia comercial, quer dizer,
A gente também, vendo alguns produtos, né, algumas modalidades, a gente precisa ampliar uma excelência, por exemplo, de atendimento que temos talvez em algumas agências mais antigas. Essa unidade vem para isso, para expandir para Jaguariúna, para Campinas, para as outras agências que são mais novas, né, um atendimento um pouco mais personalizado e mais rápido. Uma participação ativa no PDGC, um Programa de Desenvolvimento e Gestão de Cooperativas, quer dizer, tudo isso do ponto de vista do cooperado. Depois temos, para os empregados, né, teremos um workshop de negócios, que inclusive vai ser nesse sábado, né, Doce? Vamos reunir todos os nossos colaboradores lá na sede para falar de negócios. Capacitação, nada menos do que isso. Tem um workshop também, DNA Cooperativo, semana que vem também teremos, né, enraizar isso, princípios e valores do cooperativismo. Como é que é isso? O pessoal vem de Belo Horizonte, vai fazer um treinamento conosco, passar um dia praticamente conosco para falar do que é o cooperativismo, para a nossa própria equipe, né? Porque nós também, isso não esgota, viu, gente? O cooperativismo é uma matéria inesgotável, vamos dizer assim. Vai ter também um workshop de gestão de riscos, controles e controles internos, né, Tiago? Sua diretoria de riscos, né, para trazer e explicar para o pessoal entender de fato qual que é a segurança, qual a importância disso, operações boas, práticas de governança. O que quer dizer isso? Como é que vai ser? Então tem que fazer um workshop, treinar. Né? Convenção, Sou Cicobi Crediinter, a cada 2 anos a gente faz. Fizemos uma, estamos fazendo a segunda agora, né? Aí no final de maio, juntar a nossa equipe, todo mundo novamente, aqui em Campinas. Cadê o Leandro? Né, Leandro? Já está tudo organizado lá. E trazer a nossa equipe para realmente trazer um DNA cada vez mais apurado da nossa equipe nesse Sou Cicobi. Pessoal, de novo, cadê o Marília? Está aí, Marília? Eu queria agora, claro que aqui eu estou praticamente encerrando a apresentação da nossa pré-assembleia desse ano de 2025, mostrando aí o que aconteceu e o que esperamos para esse 2024, para 2025 e o que foi feito em 2024. Então, eu queria que vocês aí sentissem-se à vontade, se alguma dúvida, mais algum questionamento, porque aí eu passei vários outros slides aqui, outras informações, se vocês fiquem à vontade de fazer algumas perguntas se quiserem, né? Ó, apareceu lá, cadê Marília, por favor? Enquanto ela faz lá, pessoal, vão pensando vocês aí também, perguntar. Pode perguntar, não tem problema nenhum. Oi, boa noite, tudo bem? É só uma dúvida. Por que no Cicobi, o produtor rural, tendo o CNPJ, ele não é considerado como a pessoa jurídica, a conta como física e não como jurídica? Olha, agora isso aí eu vou chamar um universitário aqui para responder. Vem cá, Tiago, faz favor. Tecnicamente, vem cá, sobe aqui. Boa pergunta. Oi, boa noite. Boa noite. Qual é o seu nome? Ariela. Ariela, é o seguinte, no caso do produtor rural PJ, né, a exigência do fisco para o Estado de São Paulo é apenas para a emissão das notas fiscais. E não necessariamente é uma atividade rural vinculada a uma pessoa jurídica. Existe, sim, o PJ, produtor rural, mas ele tem que ter uma empresa constituída, com contrato social, que atende todos os requisitos de uma constituição de uma empresa, para que ali o atendimento possa, a conta pode ser uma conta pessoa jurídica. No seu caso, por exemplo, pelo que eu entendi da sua questão, você é uma produtora rural, pessoa física, mas que tem exigência do fisco para emissão de nota fiscal. Então, nesse caso, é simplesmente para atender uma exigência do governo federal, né, da Receita Federal, para que você tenha condições de emitir nota, mas não necessariamente a tua atividade é uma atividade PJ. Não, eu tenho o CNPJ e em outros bancos é considerado como pessoa jurídica. E no Cicobi eu não consigo abrir como jurídica. Certo. Então, talvez a sua questão seja melhor para a gente avaliar com mais detalhes. Mas se você tem um contrato social em que constitui uma empresa, que tem, como o Emerson explicou, que tem um patrimônio ali constituído, que tem balanço, que tem tudo, aí é possível a gente abrir uma conta PJ. Aí é plenamente possível. Você é associada de Jaguariúna? Sim. Aline,
Depois, se quiser pegar o contato com ela, a gente avalia o caso dela especificamente, né, para a gente ter condições de abrir a conta PJ. Mas, tendo possibilidade, a gente faz o seu atendimento PJ. Tá bom? joia. Obrigada. Por nada. Obrigado, Tiago. Obrigado pela pergunta. Alguém mais, pessoal? Falei das aplicações financeiras, que dá mais de 100% do CDI, ninguém falou nada. Lá em Jaguariúna, o povo deu lá em Mogi Guaçu, né, César, o pessoal deu uma inflamada lá. Quanto que eu ganho? 115, 110? E assim vai. Alguém mais quer manifestar algo? Bom, parece que não. Bom, pessoal, de toda forma, são dúvidas que ao longo da nossa caminhada, elas vão surgir, né? E para isso, a gente reforça aqui a nossa equipe que está aqui para atendê-los, tá? Então, a gente preza muito por vocês estarem aqui conosco, né? Agradecemos imensamente vocês terem vindo, né? E mais ainda, estarem, né, caminhando, fazendo essa história, construindo essa história do cooperativismo financeiro, aqui especificamente o financeiro, né, junto conosco. Esperamos evoluir muito e sempre, tá? Falei agora há pouco, vocês podem vislumbrar os relacionamentos que vocês têm, trazer para nós, conosco, tá certo? A gente quer ampliar o Cicobi Crediinter com pés no chão, com qualidade, né, e prosperidade para todos nós. Agradeço a Deus por estarmos aqui hoje, né, para realizar essa pré-assembleia aqui em Jaguariúna, juntamente com o pessoal de Campinas, e em breve estaremos juntos novamente, tá bom? Se Deus quiser. Um abraço a todos, muito obrigado e tenhamos uma boa noite. Um abraço. Bom, então, reforço aqui, agradeço em nome do Conselho, da diretoria executiva, a presença de todos que deslocaram até essa reunião e declaro encerrado, né, está encerrada a reunião e convidamos todos ao coquetel que será servido lá na entrada do teatro, tá? Boa noite, até a próxima oportunidade.